Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vim compartilhar com vocês as 5 atitudes que eu tomei no meu último ano de cursinho e que eu profundamente acredito que foram um dos diferenciais para que eu conseguisse a minha vaga de medicina numa faculdade pública. Recentemente eu gravei um vídeo para vocês contando quais foram os erros que eu cometi no cursinho e eles foram fruto de uma análise bem profunda, bem introspectiva que eu fiz durante todo esse meu tempo de cursinho e ter tratado isso na terapia, enfim. Eu vou deixar linkado aqui para vocês assistirem também. Eu espero que esse vídeo ajude você durante essa sua caminhada no cursinho até você chegar no curso que você deseja, seja medicina ou qualquer outro curso. E se você gosta dos vídeos que eu faço por aqui, então já deixa o like aqui embaixo, compartilhe esse vídeo com seus amigos para que possa ajudar outras pessoas e não deixe de se inscrever no canal também, que é bastante importante, tá bom? Assim você não perde as notificações dos próximos vídeos e fica por dentro também das dicas que eu costumo dar por aqui. A primeira atitude que eu vou compartilhar com vocês, que foi um grande diferencial do meu último ano de cursinho para os 4 anos anteriores, foi treinar mais redação. Durante os meus 4 primeiros anos de cursinho, eu acreditava que eu era muito boa em escrever, eu sempre tive facilidade para escrever redação, poema. Desde criança, eu sempre gostei muito de escrever. Então eu contava com isso como se fosse uma coisa a meu favor. Eu tenho facilidade para escrever, então não preciso escrever redação, não preciso treinar, mas isso era uma verdadeira falácia, né? A gente precisa realmente treinar a redação, porque a forma como você escreve um texto para o Facebook ou para o Instagram é bem diferente de um texto que você precisa escrever para uma redação, um texto formal onde você precisa ter competências ali que serão realmente avaliadas. Então, no meu último ano de cursinho, eu decidi que eu ia treinar a redação de verdade. Eu frequentei todos os laboratórios de redação do cursinho que eu fiz. Eu treinava a redação a cada 15 dias religiosamente. Frequentava plantão de redação e isso me ajudava bastante, porque eu conversava ali lado a lado com o examinador e ela me apontava exatamente quais eram os acertos, quais eram os erros, o que eu precisava melhorar. E eu constantemente ficava ali comparando as minhas próprias notas comigo mesma, não com ninguém, tá bom? Acho que a base da comparação tem que ser sempre com você mesma e com os resultados que você mesma obtém. E isso me ajudou bastante a treinar a redação e no final do ano eu estava bastante segura tanto para fazer a redação do Enem quanto para fazer a redação de segunda fase de vestibular ou mesmo dos vestibulares de fase única que também necessitam da redação. A segunda atitude que eu tive, que eu acho que foi um grande acerto, foi ter feito o meu próprio dicionário. Na verdade não é bem dicionário, é que eu realmente não achei um outro nome melhor para isso, mas que foi construir o meu caderninho, que é o resumo do resumo do resumo do resumo e que me ajudou bastante durante o ano do cursinho. Durante todo o ano de 2014 eu usei esses 2 caderninhos aqui, que eu guardo até hoje com muito carinho e que eu acho que foram bastante diferenciais para mim, que era onde eu anotava as principais fórmulas de química, de física, de matemática, eu anotava argumentação de redação, anotava coisa em português e isso eu fazia depois que eu estudava e me ajudava bastante. Eu andava com isso pra cima e pra baixo, era como se fosse uma bíblia assim pra mim. Então eu tava no banco, parada na fila do banco, eu pegava esse caderninho e começava a reler as fórmulas pra poder decorar e isso me ajudava bastante. Como eu tinha vindo, né, de 6 anos parada do cursinho, fazia muito tempo que eu não estudava, eu achava que eu precisava aproveitar o máximo do tempo possível, então eu fazia isso, às vezes pra não ter que ficar carregando a apostila e não ter que ficar fazendo só exercício, eu acabava fazendo esse caderninho aqui, esses 2 caderninhos, um de exatas e um de humanas, e eu ficava constantemente revisando eles. Vou tentar mostrar pra vocês, não sei se vai dar. Aqui eu ia anotando as fórmulas. Ó. Aqui quando eu revisava e achava que precisava acrescentar alguma coisa, eu ia colando uns post-its. Tá todinho preenchido. Tá até fedido, sabe? Quando o negócio é bastante usado, assim, tá fedido. Esse aqui era o de humanos, ó. Aí eu escrevia notícia que eu assistia no jornal e que eu achava que ia me ajudar a fazer argumentação de redação, eu ia escrevendo aqui. Coisas de geografia, nome de país, mapa, enfim.
isso aqui me ajudou bastante. Uma vez eu divulguei isso no Instagram, até pediram pra eu dar, pra eu vender, pra eu doar, mas não, isso aqui... Assim, quando eu morrer e for uma pessoa muito famosa e tiver meu museu, tipo, um museu da vida medicina, vai estar exposto lá. Isso aqui foi o que me ajudou muito a passar no vestibular, com certeza. A terceira atitude que eu tive, que eu acho que me ajudou bastante, foi ouvir podcasts de história. Como eu já falei pra vocês diversas vezes, eu voltei pro cursinho depois de 6 anos sem estudar, então eu realmente achava que eu precisava muito correr atrás do prejuízo e conseguir me equiparar com as pessoas que estavam estudando naquela época, que estavam fazendo anos de cursinhos contínuos. Então eu tentava aproveitar ao máximo todo o tempo possível. Eu morava perto do metrô Butantã e fazia cursinho lá na Avenida Paulista. Então eu demorava mais ou menos 30 minutos para chegar no cursinho. 30 para ir, 30 para voltar, dava 1 hora de deslocamento. E eu aproveitava esse tempo de deslocamento religiosamente. Eu ouvia podcast de história, isso me ajudava bastante. Eu ouvia notícias. Então, um dos artifícios que eu usei foi ouvir matéria, e não só ler matéria, nem só ler apostila. E um dos podcasts que eu mais ouvi foi do História Online, de um professor chamado Rodolfo, que se não me engano ele era professor lá do Poliedro. Eu vou deixar a descrição aqui embaixo, o site. Não sei como que tá hoje em dia, se tem mais podcasts, porque eu tô meio por fora disso, mas na época me ajudava bastante, então eu baixava os podcasts no meu celular e ia o caminho todo ouvindo, falando da Primeira Guerra, da Segunda Guerra, e isso me ajudava bastante. Quando eu chegava no cursinho para ter essa aula, eu já tinha relembrado por conta do podcast e isso me ajudou bastante. A quarta atitude que eu tive, que eu acho que me ajudou bastante também, foi ler as obras literárias dos vestibulares durante o meu deslocamento para o cursinho, então tá bem relacionada com a terceira dica. Eu conseguia separar meu tempo entre ouvir a aula de história e ler livro de leitura obrigatória, e isso me ajudou bastante. Durante todo o ano de 2014, eu li os 9 livros obrigatórios da FUVEST no metrô. Não li em casa, não li no banheiro, eu li no metrô. Como eu já falei pra vocês, eu tinha mais ou menos 1 hora de deslocamento de casa pro cursinho, do cursinho pra casa, então eu dividi esse tempo. Um dia eu ia ouvindo um podcast, outro dia eu ia lendo um livro obrigatório. Eu e o Du, a gente dividia os livros, quantas páginas eu precisava ler por dia, e eu seguia aquilo religiosamente para conseguir terminar a leitura de todos os livros antes do vestibular da FUVEST. No final das contas, eu acabava lendo a mais também. Eu consegui terminar todas as obras 1 mês e meio antes do vestibular da FUVEST, o que me deu um tempo a mais aí até para conseguir ler resumo de obra, fazer exercícios relacionados às obras literárias, e isso me ajudou bastante. A dica é: aproveite esse tempo de deslocamento. Às vezes a gente perde até mais de 1 hora em deslocamento, 1 hora, 1 hora e meia, 2 horas. Esse tempo é um tempo que pode ser bem aproveitado se você realmente estipular algumas coisas que você pode fazer durante isso, que não exijam também muito raciocínio ou que exijam um desgaste mental muito intenso, como a leitura dos livros obrigatórios. A quinta atitude que eu tive, e que eu já comentei várias vezes lá no meu Instagram também, inclusive se você não me segue ainda lá no Instagram, vou deixar meu endereço aqui, foi ler os guias do estudante. Esse vídeo não é um publi do guia do estudante, mas de verdade eu acho que isso me ajudou bastante, por isso que eu tô aqui compartilhando com vocês. Eu comprei, se não me engano, o guia de estudante de português e literatura, de história e geografia, e 2 guias de atualidade, né, que foi do primeiro semestre e do segundo semestre, você encontra em qualquer banca. Não é muito barato, mas também não é muito caro, se não me engano custou acho que uns 10, no máximo 20 reais cada um. Eu comprei em períodos diferentes e eu lia bastante eles entre as aulas. Então, no cursinho que eu fazia, a gente tinha sempre 5 minutos de intervalo entre uma aula e outra. Eu pegava um dos guias do estudante e ia lendo, ou também lia no metrô, ou lia em casa também, mas principalmente durante o cursinho. Eu deixava em casa mais para estudar a matéria, fazer exercício, e os guias do estudante ou leituras extras, digamos assim, eu deixava mais para ocupar tempos que poderiam ser livres, que eram subaproveitados, né? Como o tempo do intervalo, ou se eu chegasse mais cedo no cursinho antes de começar a aula, eu ficava lendo também. Ou se eu ia almoçar no cursinho, eu ficava lendo como se fosse uma revista, como se fosse ficar no celular, só que eu optava por ficar lendo coisas que realmente iam me ajudar para aquele momento.
Claro que cada um tem uma forma de estudar, cada um tem uma metodologia diferente. Não tô falando que tudo isso é o certo, que é o caminho. Eu acho que você precisa buscar o que é melhor pra você. O meu papel aqui, na verdade, é só compartilhar o que funcionou pra mim e que talvez também funcione pra você. Então, eu espero que você tenha gostado dessas 5 dicas. Se você gostou, não esquece de clicar aqui embaixo. Comenta aqui também o que você achou, se você já compartilha de alguma dessas atitudes também. Se você tem outras dicas para dar, comenta aqui embaixo, eu posso gravar outro vídeo falando sobre isso também. Não esquece de se inscrever no canal para não perder as notificações e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo, tchau e bons estudos!